Pode tomar assento, minha irmã, meu irmão. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Quem é que está cansado, diga glória a Deus. Quem que veio aqui para adorar o nome do Senhor, diga aleluia. Amém. Então, mesmo cansado, mesmo diante de tanta dificuldade, nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Nós estamos aqui para adorá-lo. Esse é o intuito de um culto. Se colocar na presença dEle e fazer o melhor para Ele. Mesmo diante de algumas dificuldades que possam acontecer durante o culto, mesmo assim, nós estamos aqui para adorar o nome do Senhor. Amém? Glórias a Deus por isso. Você saiu da sua casa para adorar o nome do Senhor. Isso que é importante. Nós não estamos aqui para bater papo. Nós não estamos aqui para jogar conversa fora. Não. Nós estamos aqui para adorar aquele que é digno de honra e glória. É claro que no final do culto sempre é bom a gente conversar, a gente trocar sempre uma ideia, mas durante o culto, nós temos que prestar um verdadeiro culto ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Abram a palavra do Senhor em Filipenses, capítulo 1, e versículo 1. Você que está assistindo em sua casa, seja bem-vindo também. Deus tem uma palavra poderosa para a sua vida, em nome de Jesus. Como para vocês também, irmãos. Mas como a irmã Raquel falou, o melhor lugar para se estar é na casa do Senhor. Aqui a gente presta um verdadeiro culto. Que bom e agradável que os irmãos vivam o quê? Em união. E nós estamos aqui para isso. Para numa só fé, adorar a Ele. Amém? Filipenses capítulo 1, versículo 1 diz assim, ó. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Dá uma puladinha lá para o capítulo 3, versículo 17. Capítulo 3, versículo 17 de Filipenses. Que diz assim: Irmãos, sede meus imitadores e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Amém? Até aqui. Se eu for intitular a pregação de hoje, ela seria: construa sua identidade a partir de quem? De Cristo. Nós nascemos, nós temos a identidade que o nosso pai, nossa mãe nos dá. Mas no caminhar e no crescer de nossa vida, nós vamos criando uma identidade própria. E quando nós conhecemos Jesus, quando nós o aceitamos, nós criamos em nós uma identidade cristã. E essa identidade, ela não é algo que a gente coloque numa carteirinha e coloque no bolso e carregue junto. Não. A identidade cristã é aquilo que através de nossas vidas todos veem. Como nós nos portamos, como nós andamos, como nós falamos, como nós pensamos, tudo isso faz a nossa identidade cristã. E é um pouco disso que eu quero falar conosco, com vocês essa noite. Porque essa mensagem, ela nasceu durante as minhas aulas, lá no pátio da autoescola. Porque depois que eu fui ungido a pastor, eu comecei a me apresentar como pastor para os meus alunos. Alguns fazem cara feia, outros aceitam bem. Só que essa é a minha identidade hoje. Eu não posso mudar isso. Amém? Eu fui ungido pastor. E eu preciso mostrar para quem vem ao meu encontro
a minha verdadeira identidade. Amém? E é assim comigo e é assim com você. Nós temos que nos portar e mostrarmos quem somos em Cristo Jesus. E uma menina foi fazer a autoescola e ela sempre ia com a mãe dela. Aí no primeiro dia de aula eu me apresentei. Prazer, pastor Fábio. Ela disse, você é pastor? Aí sentamos, começamos a conversar enquanto a filha dela fazia aula de moto. E ela disse, há quanto tempo você é pastor? Eu disse, faz uns 3 meses que eu fui ungido a pastor. Mas já faz 12 anos que eu sirvo a Cristo Jesus. Ela disse, pelas tuas palavras, a gente conversou sobre muitas coisas e eu fui falando de alguns versículos bíblicos e ela falou para mim, pelas tuas palavras, parece que você é pastor há mais de 10 anos. Não é que eu estou aqui para me vangloriar com isso não, irmãos. Estou aqui para dizer o que é a minha vida perante as pessoas lá fora. É assim a minha vida no meu lar. Porque o primeiro pastorado, esses dias eu coloquei no meu story. Meu primeiro pastorado é a minha casa, minhas ovelhinhas que estão lá em minha volta. A minha esposa, meus filhos. Esse é o meu primeiro pastorado. E eu tenho certeza que eu estou fazendo com fidelidade. Estou tentando fazer da melhor maneira possível. Às vezes a ovelhinha escapa, para cá, para lá. Mas eu sou pastor delas. E não vou desistir de nenhuma delas nunca. Eu sempre vou estar em oração pela minha casa. Sempre vou estar em oração por essa igreja. Sempre vou estar em oração pela vida de cada um de vocês. Porque é isso que um pastor faz. Ele cuida de suas ovelhas. E eu começo sempre pela minha casa. E eu estou me apresentando assim. Aí, só que o meu vestir para ir trabalhar, é uma vestimenta normal, como todo mundo se veste no seu dia a dia. Nada ousado, é claro. Mas sempre uso a minha jaquetinha do meu time favorito. E esses dias chegou um irmão, já vi de longe que ele era irmão. Aí ele chegou de longe, aí chegou perto de mim, lá no pátio. Disse para ele, paz do Senhor. Olhou de cima embaixo. Aí já deu para ver aquele repúdio pela minha jaqueta. Apesar que jaqueta não quer dizer nada. Aí sentamos, começamos a conversar. E eu fui trocando e falando da Bíblia para ele. Ele falando algumas coisas, eu falando. Daqui a pouco ele já estava me abraçando e dizendo, a minha primeira impressão ao teu respeito foi uma, e agora eu tenho outra. Então não é pelas nossas vestimentas que a gente vai ver, não, é pelas nossas atitudes, nossa maneira de falar, nossa maneira de agir perante o próximo. Já pensou se eu chegasse diante dele e repudiasse ele também pelo repúdio que ele teve por mim? E hoje a gente troca mensagem no WhatsApp. Tento evangelizar ele da melhor forma possível. Então é assim a minha vida. Estou contando um pouco do que é a minha vida no meu dia a dia, no meu trabalho. Aí esses dias chegou um outro rapaz, começamos a fazer aula, ele sentou do meu lado longe, só que ele estava fazendo aula com outro instrutor. E ele lá sentado, de vez em quando ele olhava para mim, e olhava. Aí até que eu cheguei perto dele e cumprimentei ele. Aí ele disse assim, tu és cristão? Disse para mim. Eu disse, sou, graças a Deus, sou pastor. Aí ele disse, eu imaginei isso quando eu te vi. Você carrega algo diferente dentro de você. Então, e isso me alegra, porque eu tento ser assim, com todos. Principalmente dentro da minha casa. Então, que a gente possa levar essa identidade por onde quer que a gente ande. A identidade, ela é única, porque ela é selada com o Espírito Santo e é o Cristo. Porque ela foi paga através do sangue de Jesus Cristo. E nós podemos caminhar com Ele, sabendo
que por onde quer que a gente ande, o que a gente faça, eu só estou na introdução, irmãos, a gente sempre vai ser perfeito no Senhor. Porque mesmo diante de nossas falhas, de nossas fraquezas, o Senhor nos vê perfeito. Porque foi assim que Ele nos criou. Aí no caminhar, no crescimento de nossa vida, muitos vão por um caminho, muitos vão pelo outro, mas tenho certeza que muitos eles encontram o caminho verdadeiro, o caminho fiel, o caminho que leva à vida. E é esse caminho que eu encontrei. É esse caminho que a minha família encontrou. E a gente serve Jesus da melhor maneira possível. Estou tentando pela primeira vez pregar aqui com o celular, irmãos. É algo novo para mim. Mas vamos lá. Vou tentar passar para vocês o que o Espírito Santo tem falado em minha vida. O apóstolo Paulo, irmãos, ele escreveu 13 cartas. Somente em 2, 1ª e 2ª Tessalonicenses, ele não fala que ele é apóstolo do Senhor Jesus. Em todas as outras cartas, ele se apresenta como Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Paulo, servo de Jesus Cristo. Paulo, em prisão em Jesus Cristo. Sou prisioneiro de Jesus Cristo. Então olha o poder que Paulo tinha através de uma vida ilibada que ele teve com o Senhor. Através de um encontro verdadeiro. Através de um encontro que mudou a vida de Paulo poderosamente. Paulo ele foi transformado pelo poder que Jesus tem. Olha só, irmãos. Olha o que carregamos em nós. Olha o poder que carregamos em nós. O que Jesus disse? Pelo poder do meu nome vocês expulsarão o quê? Demônios. Vocês pisarão serpentes e escorpiões. Pelo poder do nome de Jesus. E é esse nome que nós carregamos em nós. É essa a identidade. A identidade de Cristo. E Paulo sempre deixou claro isso. Ele foi um cara que transformou, por onde ele passou, ele transformou vidas. Através do quê? Através do próprio testemunho dele. De como ele vivia. Ele nunca pensou em retroceder, em parar. Porque o que ele carregava na vida dele era algo muito grande. Muitas vezes, por algo pequeno, nós tentamos parar a nossa caminhada. Tentamos desistir. Porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo. E Paulo enfrentou naufrágio. Paulo enfrentou apedrejamento. Paulo enfrentou prisões. Açoites. E Paulo desistiu? Não. Nossa vida hoje, irmãos, a gente pode glorificar o nome do Senhor, porque não passamos nem 1/3 do que esses homens passaram. Como foi falado aqui, o caminhar sobre as águas. Numa forma figurada, é dizer assim, ó, mesmo diante de tanta dificuldade, eu vou continuar caminhando, porque eu sei em quem tenho crido, em quem tem me sustentado, quem tem me mantido de pé, quem tem me abraçado, quem tem me beijado, quem está perto de mim. Porque, irmão, aquilo que está dentro do teu coração, aquilo que quando disse, eis que estou à porta e bato, aquele que abrir eu entrarei e cearei com ele. Amém? Então, aquele que está aqui, ó, você abriu, ele entrou e ele está fazendo morada em você. Precisa estar mais perto que isso? O seu levantar é com o Espírito Santo. O seu caminhar é com o Espírito Santo. O seu dia a dia no trabalho é com o Espírito Santo.
A sua volta para casa é com o Espírito Santo. O seu deitar novamente é com o Espírito Santo. Porque é Ele que te levanta todo dia e te faz deitar novamente. Ele tem cuidado da sua vida. É claro, quando damos liberdade para isso. Porque senão Ele fica quietinho no lugar dele. Só esperando algo que venha da minha parte e da sua parte, para que Ele possa começar a agir. Precisamos disso para nós. É um compromisso. Porque Jesus, quando Ele ascendeu aos céus e disse, eu vou mandar para vocês o Consolador. Foi um compromisso que Ele teve conosco. Em Atos capítulo 2, isso se cumpriu. E dali em diante a igreja do Senhor começou a crescer na face da terra. Foi perseguida, foi jogado na cova dos leões. Foi o que feito também. Açoites, apedrejamentos. O próprio Paulo, ele foi o quê? Decapitado. Por amor de quem? Por amor de Jesus. Irmãos, quando a palavra de Deus diz assim, ó, que o amor de muitos esfriará, isso quer dizer que vai acontecer um dia que vai haver a perseguição novamente. Só quem estiver firme vai se manter de pé. Muitos vão retroceder por causa da perseguição, por causa da luta. Por isso que o amor de muitos vai esfriar. Quem está disposto a permanecer em pé? Eu tenho o meu Jesus, e dele eu não abro mão. Isso é comigo e com você. Foi esse compromisso que Ele firmou comigo e com você na cruz do Calvário. Para que aquela identidade, a identidade de Cristo, viesse em nós. E Paulo foi um cara excepcional nessa área. Não tem ninguém que eu vejo na Bíblia que escreveu 13 cartas, a não ser Paulo. E ele colocou detalhadamente tudo aquilo que ele viveu. E quando ele foi preso, irmãos, ele escreveu essa carta aos Filipenses, todos pensavam que ele poderia parar. Aqueles que o prenderam. Eles podem calar a minha voz, mas eu tenho a minha escrita. E eu vou continuar adorando o nome do Senhor. E ele escreveu. E essas cartas estão aqui, ó, para mim e para você. Se espelhar nelas. E acharmos o nosso verdadeiro lugar em Jesus. Eu me espelho muito no apóstolo Paulo. E ele disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então vamos tentar, de alguma maneira, imitá-lo. Fazer a coisa certa. Andar de forma correta. Na presença do Senhor. Filipenses capítulo 4, versículo 9, diz assim, continuem a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim. Olha Paulo. Tudo o que ouviram de mim e me viram fazer. Olha só. Olha o cuidado dele de dentro de uma prisão para uma igreja. Você está disposto a fazer isso? Mesmo se você for perseguido, se você for encarcerado, você está disposto a continuar a falar do nome de Jesus? Irmãos, isso é muito forte, porque quando a perseguição vir, muitos vão retroceder, irmão Raquel. Muitos vão retroceder, e a gente sabe disso. Sabe por quê, irmãos? Porque a identidade que a gente carrega, muitos escondem. Muitos nem sabem que a pessoa é cristã. E o que a gente carrega, ela tem que ser mais forte do que nós. Mais forte que a minha carne. Por isso que há uma guerra entre carne e espírito. Porque a carne não quer.
mas o Espírito clama, Abba, Pai. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Novamente Paulo falando. Oh, identidade linda. Oh, homem forte e corajoso. Tentem imaginar um cara na prisão, tendo a sentença de morte, decapitação, e a única coisa que salvava ele é ele abandonar a fé dele. Louvado seja o teu nome. Então, a única coisa que ele precisava dizer, não, eu não quero mais Cristo, eles tiravam ele da prisão. Mas não, ele foi até o fim, para que o nome do Senhor fosse glorificado através da vida dele. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32 e 33. Não ofendam nem os judeus, nem os gentios, nem a igreja de Deus, assim como também eu procuro agradar a todos em tudo que faço. Não faço apenas o que é melhor para mim, faço o que é melhor para os outros, a fim de que muitos sejam salvos. Oh, poder! Abraçuri andaraba chiquia. Ubri andaraba chorra andaraias. Andaraba subias, rachibia andaraba. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Hoje nós temos tanta liberdade. E um cara dentro de um cárcere fez acontecer. Ele fez acontecer. Ele simplesmente disse, não, eu tomo, eu quero Jesus. E a partir da minha vida, vou pregar Jesus para aquele que quiser ouvir. E não importa o que acontecer. O cara foi top demais, irmãos. Louvado seja o nome. E 1 Coríntios 11, 1. Novamente, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quem quer ser imitador de Cristo aqui? Quem quer viver uma vida ilibada na presença do Senhor? O homem foi criado para que sua identidade floresça, primeiramente da comunhão dele com Deus e depois da sua relação com seus semelhantes. Então, o homem foi criado para que a identidade em Cristo ela floresça. Não há como parar agora, irmãos. Não há mais tempo de parar. Não há mais tempo de voltar. É olhar para frente, seguir, olhar para o alvo que é Jesus Cristo e seja a mão dele sobre as nossas vidas e vamos seguir em frente. Vamos fazer a nossa parte. Porque é isso que Cristo precisa. Ele requer de cada um de nós. É isso. Que a gente faça a nossa parte. E o poder dele nos aperfeiçoa aonde? Nas nossas fraquezas. Porque nós somos fracos. Mas o poder dele se aperfeiçoa através das nossas fraquezas. É quando a gente é fraco que a gente se faz forte. Não é as coisas loucas desse mundo que ele usa para confundir as sábias. É isso que ele faz, irmãos. Ele tira um cara como eu
de lugares de pornografia e tantas outras mazelas e me transforma num pregador da palavra. Isso é louco ou não é, irmãos? Eu não tenho vergonha de falar isso, que a minha identidade é em Cristo. Um cara que tinha uma geladeira cheia de cerveja, e durante um culto aqui, há anos atrás, durante uma pregação, eu cheguei em casa e peguei latinha por latinha e virei dentro da pia. Joguei tudo fora. Isso é louco ou não é, irmãos? Então Deus usa cada um da maneira que Ele quer. Só precisamos nos colocar na brecha. Só precisamos querer. Porque o primeiro passo quem dá é nós. Sempre vai ser nós. Deus, o Senhor nunca coloca os pés pelas mãos, não, irmãos. A palavra dele está aqui. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Amém? A palavra diz que Ele vai te abençoar em todo o tempo. E nós já somos abençoados nas regiões celestiais. Amém? Só que depende de mim e de você dar o primeiro passo, para que a coisa flua de uma maneira correta. Olha só, Jesus é o ponto de referência para a construção da identidade pessoal daqueles que crerão nele. Então, Jesus sendo o ponto de referência, o que precisamos mais, irmãos? Precisamos nos parecer com aquele vizinho que é cheio de dinheiro? Precisamos parecer com aquele que tem mais seguidores nas redes sociais? Não. Nós precisamos criar algo poderoso em Cristo. Tudo que a gente fizer com relação a Jesus, tudo que a gente fizer, irmãos, preste atenção, com relação a Jesus, não precise se preocupar com o resto que vai ser acrescentado na tua vida. Sempre Jesus vai ser o ponto principal. Sempre Jesus vai ser o centro de todas as coisas. Já colocasse Jesus como centro da tua casa? Centro da tua família? Aquele que pode cuidar dos seus enquanto você trabalha, enquanto você busca o sustento? Aquele que pode cuidar da tua casa enquanto você está fora? Aquele que pode cuidar do teu caminho enquanto você está dirigindo o seu carro, para que nada te aconteça? Então Jesus é o centro. Enquanto não colocarmos Ele no centro de todas as coisas não vão fluir. A coisa não vai acontecer. A tua identidade ela vai ficar encoberta. Mas que para que você floresça, para que você apareça, a identidade tem que ser em Cristo. Florescer como uma árvore, plantada lá na beira do ribeiro, Salmos capítulo 1. Enraizada, aonde Jesus Cristo, que é a água da vida, matará a tua sede. Jesus, que é o pão da vida, saciará a tua fome. Amém? Isso é poderoso demais. Não nascemos para sermos idólatras, alcoólatras, viciados em drogas ou pornográficos, mas sim nascemos para sermos verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Nascemos para, através de nossas vidas, glorificar o nome do Senhor.
Nós fomos criados para isso, irmãos. E a morte de Jesus, ela não pode ser em vão, como para muitos é. Construa sua identidade através daquele que não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes se esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo e sendo obediente até a morte e morte de cruz. Construção diária. Como isso, irmãos? Através do nosso devocional com Cristo. Através da leitura da palavra. Porque a sabedoria e o entendimento, quem nos dá é o Senhor. Então vamos buscar na palavra. Tendo exemplo, tem tantos exemplos na Bíblia, irmão, de homens e mulheres valorosos que não temeram nem mesmo a morte, para que hoje nós estivéssemos aqui, pastor Ricardo, pregando o Evangelho, trazendo a palavra, ouvindo também. Então o próprio Deus, ele se esvaziou dele mesmo e veio na terra para salvar eu e você. Olha que grande isso. E não tem como nós apresentarmos a nossa identidade como cristãos sem caráter. E o nosso caráter cristão é duas coisas que andam lado a lado. É a nossa identidade e o nosso caráter. Quem coloca ali para mim, Mateus capítulo 7, versículo 15. Diz assim, ó: pelo fruto se conhece o quê? A árvore. Amém? Acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Pelos seus frutos conhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinheiro ou figos das ervas daninhas? Assim sendo, toda árvore boa produz o quê? Bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Vamos lá. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então não adianta, irmãos, nós pegarmos no dia de culto, colocarmos a nossa roupa, durante a semana na minha casa eu quebro tudo, durante a semana eu brigo com minha esposa, com meus filhos, faço tudo errado, chega no dia de culto, esposa, vamos ao culto, vamos adorar o nome do Senhor, e durante a semana é uma caca. Esse dia eu estava brincando com a Lara e com o Lucas, eu disse assim, ó, o crente renca, né? Porque no dia de culto ele é uma coisa, mas durante a semana em casa ele é outra. Então aí que se apresenta o caráter de um cristão, junto com a sua identidade. O caráter é tudo aquilo que a gente faz, irmãos, quando não tem ninguém vendo. É no seu local de trabalho, é no seu celular, é no oculto. Só que entenda uma coisa, irmãos, sempre tem alguém te vendo. E o nome dele é Jesus. Então, que o Senhor, Ele possa se alegrar com a tua vida, com a minha vida, com a vida que levamos, em meio a uma sociedade tão corrompida. Mas a nossa identidade, o nosso caráter tem que
permanecer ilibado no Senhor. Coloque para mim Filipenses 4:8. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Louvado seja o nome do Senhor. Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Caráter. Porque todas essas coisas nós temos que ver e pensar quando estamos no nosso oculto. Porque tudo isso faz parte de um pacote de um cristão verdadeiro. Nossa mente, ela tem que estar aonde? Em Cristo. É claro que tem um momento de trabalhar, tem, só que a gente pode estar em espírito com o Senhor. E pensar somente em coisas boas, em coisas construtivas, em coisas que edificam a minha e a sua vida. Coisas que não edificam, irmãos, deixam de lado. E aí nós vamos construindo devagarzinho uma verdadeira identidade no Senhor. Amém? E o Senhor, Ele é grande e poderoso para sempre fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Nós temos que crescer, não só como igreja, mas como cristão em Jesus. A nossa vida, ela passa muito rápido. Olha só, irmãos, hoje eu já estou com 50 anos, passa muito rápido. Eu lembro quando conheci minha esposa 20 anos atrás, ela com 19 aninhos, hoje já estou com 50. Só que a nossa vida em Cristo, ela vai se aperfeiçoando a cada dia. A gente vai buscando mais no Senhor. A gente tem deixado muita coisa de lado para seguir uma vida em Cristo. E muitas vezes a gente é taxado por isso. Porque a gente aprendeu que o suficiente para nós é Cristo. E todos os dias Ele vem acrescentando na nossa vida. Não é fácil não, irmãos. Há coisas que nem hoje, eu estava lá no pátio, aí de repente eu recebi a notícia que o meu pai pode estar com um problema no coração. É um baque, a gente recebe isso. Só que eu continuo dizendo, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho esperado. Eu tenho certeza que o Senhor vai entrar com a providência. E os dois estão lá, sentadinhos lado a lado em casa, assistindo o culto. São uma bênção de Deus, aqueles dois. Meu pai, mesmo diante de tantas coisas, quando ele chegava em casa, depois de que ele tinha bebido, o pai, ele nunca levantou a mão para bater em mim ou nos meus irmãos, enquanto que ele estava alcoolizado. E com o tempo ele foi se limpando disso. O pai, ele nunca chegou em casa sem ter uma bala na mão para nos dar. E, irmãos, a nossa vida era triste. Nós morávamos numa casa de madeira pequenininha, cheia de greta. A gretinha era bom porque quando a mãe enchia o nosso prato, nós sentávamos no chão, aí ela enchia o nosso prato de comida e ela botava bastante cebola. E a gente ia jogando assim, pelas gretinhas. Aí depois de um tempo assim, para debaixo já tem aquelas pilhas assim de cebola embaixo. Aí perguntava, a cebola tá boa? Ó, tá 10.
E eu e meu irmão sempre tivemos assim algo diferente entre nós. E eu, na época, eu não comia carne, hoje não como, não gosto de carne vermelha. Gosto de assar, mas não gosto de comer. E a mãe colocava aquele pedaço de carne no meu prato, um pedaço de carne no prato dele, eu dava para ele. E ele comia carne. Então a gente sempre teve uma vida assim bem íntima, eu e meu irmão. Conversamos muito. E hoje, quando eu recebi a notícia, eu mandei uma mensagem para minha irmã, para o meu irmão, sobre isso. E a gente se entristece, mas ele também, como servo de Deus, ele vai estar lá, eu tenho certeza, também com o seu joelho dobrado, orando, para que tudo dê certo. Então essas tribulações, elas vêm, irmãos. Não é porque a gente é servo de Jesus que tudo que é de mal não vai acontecer conosco. Não. Muitos aqui sabem que eu enfrentei um câncer, mas fui curado. Já enfrentei muitas coisas, irmãos, mas o Senhor tem me sustentado. Tem sustentado a minha casa. Eu tenho como é que eu posso dizer, um esteio em algo que eu posso me firmar, que é minha esposa. Que pensa numa mulher forte e de oração. E ela me ajuda muito nessa área. A gente se ajuda, né, Esther? E através do que vivemos dentro do nosso lar, é que a gente passa para os nossos filhos. O amor que eu tenho por ela e ela por mim, isso emana através da vida dos meus filhos. É um amor verdadeiro, um amor íntegro, um amor que nada vai mudar. A gente, como está à frente de líderes de casais, muitas vezes a gente tem que conversar sobre isso. E algo que a gente tem no nosso coração é colocar uma mesa e colocar os casais diante de nós, para a gente testemunhar de nossa vida e os casais terem testemunhado a vida deles também. Tá? Mesa com casais, nós queremos fazer algo nesse sentido. Mais para frente nós vamos estar postando aqui. Queremos sentar com vocês, casais, que precisam às vezes de uma palavra, ou para trocar experiências. E nós vamos fazer isso, nós temos no nosso coração fazer isso. E o Senhor tem trabalhado muito na minha vida e na vida dela com relação a isso. E nós vamos prosseguir, irmãos. A nossa identidade está aqui, ó, aberta. Aqui na nossa casa, no nosso trabalho. Nossa identidade e o nosso caráter é em Cristo. Para que um dia nós estejamos com Ele e podemos dizer, valeu a pena. Valeu a pena. Cada momento que passamos. Cada momento que vivemos. Valeu a pena. Já pensou receber aquele abraço carinhoso de Jesus, assim, aquele abraço? E Ele dizer, valeu a pena. Valeu a pena. Filipenses capítulo 1, versículo 21, diz assim, ó, porque viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. O apóstolo Paulo dizendo isso. Um homem, uma mulher chegar a dizer, não, para mim o viver é Cristo. Tudo que eu fazer, da forma que eu agir, da forma que eu pensar, da forma que eu falar, o meu viver vai ser Cristo. E o dia que eu partir vai ser lucro, porque eu estarei com Ele na glória. E ele vai um pouco além, em 2 Timóteo 4, 7 e 8, dá para colocar lá para mim? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7 e 8. Para estar finalizando, irmãos. Combati um bom combate, completei a corrida, perseverei na fé. Vamos lá. Agora me está reservado o quê?
a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me concederá naquele dia. E não somente a mim, mas certamente a todos os que amarem a sua vinda. Glória a Deus. Se coloquem de pé. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não quero fazer nenhum convite. Eu só apenas quero dizer: quem tem o desejo de melhorar a sua identidade com relação a Cristo, quem tem vontade de dar um passo a mais com relação a isso, de se expor mais, de se apresentar de uma maneira que todos venham a saber quem você é em Cristo Jesus. Venha que eu quero orar por você. Nós precisamos nos firmar, nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos nos posicionar com relação a isso. Que eu tenho certeza que o Senhor quer mais de nós. O Senhor sempre vai querer mais de nós. Sabe por quê, irmãos? Porque, como eu já falei, a nossa vida ela passa tão rápida, que às vezes a gente não para pensar no que estamos deixando de fazer. O Senhor quer um posicionamento, meu e seu, esta noite. Pai, nos colocamos diante do Senhor, sabendo que o Senhor é perfeito. Quando olhamos o teu grande sacrifício, Pai, o sacrifício de cruz, nós pensamos: será que temos feito o suficiente? Será que temos agido de uma maneira suficiente, Pai? Diante de um tão grande sacrifício. Que amor foi esse, Pai? Que amor foi esse? Que deixou toda a sua glória de lado, todo o seu poder, toda a sua majestade, para descer aqui, Senhor, caminhar como nós, pensar como nós, sofrer, Pai, como nós. Aí pensamos: que amor é esse, Senhor? Será que eu tenho me posicionado como o Senhor deseja? Será que eu tenho feito como o Senhor deseja? Será que eu tenho agido dentro do meu lar, do meu casamento? Será que eu tenho agido, Senhor, com meus filhos, com meus pais, com o meu próximo, com o meu vizinho, como o Senhor deseja que eu haja? Pai, os teus filhos estão se posicionando, como eu também, Pai. Senhor, acrescenta, Pai, algo a mais em suas vidas, que eles possam, Pai, em nome de Jesus, caminhar, Senhor, caminhar na Tua presença, carregar uma verdadeira identidade em Ti, carregar uma verdadeira identidade, que eles tenham uma identidade, um caráter ilibado, Senhor.
E eu quero te agradecer, Pai, por tudo. Obrigado, Senhor, pelo teu grande sacrifício. Obrigado, Senhor, pelos teus filhos estarem aqui. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Abençoa esta igreja. Abençoa este lugar, Senhor. Acrescenta, Pai, acrescenta cada vez mais, Senhor. Derrama, Senhor, poder, graça sobre cada um dos teus filhos que esta noite estão neste lugar. Acrescenta em suas vidas, Senhor. Nós sabemos, Pai, que não é fácil uma noite como essa estar aqui, mas o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos sustentado. Até aqui, o Senhor nos ajudou. Muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Vivo não mais eu já estou crucificado.